O SBT Interior segue com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Presidente Prudente. Marcelo Casagrande está em nosso estúdio na cidade. Oi, Casagrande, bom dia. Oi, Andréia, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui no nosso SBT Interior. Na entrevista de hoje, o candidato Luiz Valente, do PT, é quem está em nosso estúdio. Como foi acordado com as coordenações das campanhas, entrevista com duração de 12 minutos, o tempo já está contando, candidato. Eu começo perguntando sobre o orçamento participativo. O senhor defende isso, é uma das suas bandeiras no seu plano de governo. Como conseguir fazer com que, de fato, a população participe dessas negociações e essas medidas adotadas realmente impactem positivamente a comunidade? Bom dia. Bom dia Casagrande, bom dia a quem está nos acompanhando aí pelo SBT Interior. De fato, o orçamento participativo é um carro-chefe no nosso plano de governo, que é um governo que pretende governar a partir dos bairros, a partir das demandas concretas da população. E nós vamos exercer, junto com a população, o orçamento participativo através dos territórios de governança. Nós vamos dividir a cidade em diferentes territórios de governança e cada território de governança vai ter o seu conselho e esse conselho vai debater o orçamento da cidade e definir as prioridades, né? E nós estamos propondo aí fazer o orçamento participativo justamente com a intenção de inverter um pouco a lógica dos investimentos aqui na cidade e privilegiar a periferia, que é, sem dúvida, é a parte da cidade que tem ficado mais de fora do orçamento nesses últimos governos. Eu insisto nessa pergunta ainda, porque a gente vê em cidades que já implementaram orçamento participativo a baixa adesão da população. Qual é o mecanismo, na visão do senhor, para conseguir fazer com que as pessoas se sintam atraídas por essa participação? Exato. Não resolve apenas a gente instituir o orçamento participativo e esperar que os agentes sociais, a comunidade venha participar. É papel da prefeitura fazer uma busca ativa, né, de mobilização dos agentes sociais dos diferentes territórios de governança para que eles venham participar dessa discussão do orçamento participativo. Então, o orçamento participativo só acontece na medida em que nós temos uma postura de busca ativa da população para que ela participe. Nós já conversamos aí com 9 dos 12 candidatos, o senhor é o 9º candidato participando aqui do nosso programa, todos, sem exceção, falaram da redução de secretarias na Prefeitura de Prudente como uma forma de enxugar a máquina pública. Além da redução, quais outros mecanismos o senhor trabalha para justamente economizar parte do dinheiro público e fazer a redistribuição dessa verba? Olha, sem dúvida, essa questão da redução das secretarias é importante, né? Não só no sentido de economizar, mas também de dar mais racionalidade na gestão pública. Nós temos aí a proposta de reduzir as secretarias para o número de 12 secretarias. Com isso, nós vamos ter uma economia de aproximadamente R$750 mil por ano e esse dinheiro nós já temos aí um destino para ele, que é investir na juventude. Então nós vamos gerar bolsas de estudos para desenvolver projetos culturais, para a juventude, sobretudo aquela que encontra, né, cujas famílias são famílias em situação de vulnerabilidade ou já em situação de extrema pobreza. Então nós temos aí esse desafio, né, de reduzir as secretarias, mantendo e melhorando a qualidade do serviço público e destinar esses recursos para aquilo que é importante para o desenvolvimento social aqui na nossa cidade. Ainda falando em reduções, outro assunto que está sempre em pauta nas candidaturas é a questão da redução do número de comissionados. Como que o senhor encara isso? Acredita que tem que diminuir? Como que vai ser feita essa redução caso você defenda isso? Eu vejo que existe um exagero no número de comissionados, né? Geralmente, além dos técnicos que são importantes, dos especialistas que vêm trabalhar dentro da gestão e assumem cargos estratégicos no governo, na gestão pública, muitas vezes esses cargos são utilizados para satisfazer as demandas dos cabos eleitorais, né? Pessoas que se envolvem durante a eleição e que depois o governo acaba alocando essas pessoas dentro da gestão através de um cargo comissionado. Nós entendemos que os cargos comissionados eles precisam ser respeitados para aquilo a que eles se destinam, que é alocar pessoas com capacidade de trabalho e conhecimento em áreas e cargos estratégicos na gestão pública. Então nós vamos reduzir sim o número de cargos comissionados,
mas, todavia, mantendo aí os cargos que são fundamentais e estratégicos para uma boa gestão pública. Candidato, a gente sabe que em 2021 a tendência é que a arrecadação seja menor por conta de toda a crise que nós tivemos, e isso acaba impactando muito nos planos de quem for eleito agora no dia 15 de novembro. Um ponto do seu plano de governo, o senhor fala em melhorar a arrecadação. Minha pergunta é, como fazer isso sem aumentar a carga tributária que já é tão alta? Exatamente, nós não vamos aumentar a carga tributária, né? Nós temos aí a proposta de aplicar os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. Esses instrumentos permitem um controle social sobre o espaço urbano, né, sobre a produção do espaço urbano. Nós sabemos que hoje aqui na cidade os loteamentos acontecem sem qualquer controle do poder público. Isso acaba gerando um custo social e econômico para a sociedade como um todo, e nós vamos aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade, e esses instrumentos vão permitir uma arrecadação, gerar receita para a prefeitura para a gente investir nas áreas estratégicas. Então, é possível melhorar o orçamento através do Estatuto da Cidade e também cobrar a dívida ativa do município, fazendo convênio com os cartórios e protestando as dívidas, e também negociando com aqueles segmentos e sobretudo o IPTU, né? Nós temos aí grandes devedores de IPTU e nós devemos ter assim um certo cuidado em relação a quem deve, de fato, ser beneficiado com descontos de juros, né, e renegociação, e aqueles que não pagam IPTU porque especulam e porque sabem que depois a prefeitura vai perdoar as suas dívidas. Nós não faremos isso e nós vamos cobrar essas pessoas, esses grandes devedores, do IPTU e de outras dívidas aqui do município. Vamos falar um pouco de saúde agora, candidato. O senhor defende a ampliação do número de equipes do programa Estratégia de Saúde da Família, que é aquela atenção primária que é tão importante que a gente sabe para a rede de saúde de uma cidade. Qual que é o volume ideal, do ponto de vista do senhor, para que a ESF consiga atender com qualidade toda a população de Prudente? Inclusive, a Estratégia Saúde da Família é uma bandeira histórica do Partido dos Trabalhadores. Aqui em Presidente Prudente, há 20 anos atrás, nós já defendíamos a saúde da família, e hoje Estratégia Saúde da Família faz parte do plano de governo de todos os candidatos. Isso é um grande avanço no que diz respeito às políticas públicas de saúde no país. Aqui em Presidente Prudente, a gente sabe que a Estratégia Saúde da Família cresceu muito durante os governos Lula e Dilma, né, devido ao investimento dentro do SUS, a partir do SUS, e nós queremos cobrir todo o território do município com a Estratégia Saúde da Família. Hoje nós sabemos que as áreas onde o Estratégia Saúde da Família já funciona, essas áreas ainda demandam de mais agentes para estarem visitando as casas, mais equipes, e nós pretendemos transformar todas as UBSs em núcleos de apoio à saúde da família, de forma a dar mais estrutura para o funcionamento da Estratégia Saúde da Família na nossa cidade, que é uma forma de nós conseguirmos aproveitar melhor o dinheiro investido na saúde, porque quando a gente investe no Estratégia Saúde da Família, nós evitamos que as pessoas fiquem doentes, nós evitamos que ela precise de um atendimento mais especializado, porque o Estratégia acaba gerando, portanto, uma economia nos cofres públicos, né? Acaba otimizando, melhorando a saúde da população e um aproveitamento melhor dos recursos existentes. Candidato, a gente sabe que o senhor tem um histórico na cultura, tem uma ligação de militância, principalmente aí na parte da cultura, então é inevitável que o seu plano de governo tenha um destaque para isso. Mas o que me chamou a atenção, eu fiz questão de contar, o seu plano de governo tem 15 propostas para a área da cultura e apenas 4 para a área da saúde. O senhor acredita que não está um peso um pouco irregular aí no seu plano de governo, ou o senhor acredita que a saúde de Prudente está tão boa que não precisa de tanto cuidado? Não, com certeza nós temos muito ainda o que melhorar na saúde em Prudente, e a Estratégia Saúde da Família é uma política que a gente precisa ampliar, e ela é a principal política da saúde em todos os lugares, porque ela melhora a relação do serviço de saúde com a população. Agora, existem certamente outras demandas na saúde, por exemplo, a descentralização da farmácia central. Então, é necessário ter uma farmácia 24 horas,
né, a farmácia pública 24 horas nas UPAs. Nós precisamos também ainda avançar no Sistema Único de Saúde, no Plano Nacional de Saúde, que prevê os consultórios de rua. Nós queremos implantar os consultórios de rua aqui em Presidente Prudente, que é o consultório que atende a população que está na rua, junto com a assistência social. Então nós vamos levar saúde para quem está vivendo na rua. É um atendimento necessário a essas pessoas. E na cultura nós temos aí, eu sou da cultura, né? Sou um trabalhador da cultura, eu vivo desse trabalho atualmente e nós temos aí alguns projetos para a cultura que vão no sentido de trabalhar a cultura como um direito social. Então, levar a cultura para os bairros. Não é só dar acesso à população aos equipamentos culturais existentes na cidade. Nós precisamos descentralizar a ação cultural na nossa cidade e nós temos uma proposta aqui para a cultura, para ampliar o investimento cultural, né, o investimento na cultura, que é através da criação de uma fundação cultural que vai ser absorvida dentro da estrutura da Secretaria de Cultura, e essa fundação não vai gerar nenhum custo a mais para a prefeitura, e com essa fundação nós poderemos captar dinheiro de renúncia fiscal das empresas que atuam aqui na cidade e na região. Isso vai significar um recurso a mais para a gente poder desenvolver projetos junto com o Conselho de Cultura, que é quem tem o papel de discutir e delinear a política cultural do nosso município. A gente está entrando para o último minuto da entrevista, candidato. Quero falar de educação. Todos os candidatos que passaram por aqui também falaram da necessidade de implementar a educação integral, ampliar o atendimento de educação integral na rede municipal. O senhor acha que existe estrutura para isso, tanto humana quanto física, para que o maior número de moradores, enfim, maior número de cidadãos prudentinos tenham esse impacto e consigam ter acesso a esse atendimento integral? A gente precisa, com certeza, ampliar, né, a educação integral. Existe uma demanda dentro da nossa cidade. Agora, a estrutura ela precisa ser criada e nós precisamos, então, investir nas escolas, né? Tem a escola do bairro João Domingos, que até hoje não foi concluída. Nós vamos concluir essa escola, né? Existe uma demanda forte lá naquele bairro para que a escola funcione imediatamente e nós vamos criar um comitê gestor de planejamento dos espaços físicos das escolas, porque as nossas escolas são, a maioria delas, escolas antigas, velhas, com problemas estruturais. As reformas quase sempre são emergenciais e nós precisamos planejar para que essas escolas sejam reformadas e adequadas, né, para funcionar todo o processo educativo nesses espaços. Tá certo, candidato. Obrigado pela sua participação aqui no SBT Interior.